121. Espinheiros. Está no Evangelho de Lucas. Jesus disse no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 44. Nem se vindimam uvas dos abrolhos. O cristão é um combatente ativo. Despertando no campo do Senhor, aturde-se-lhe a visão com a amplitude e complexidade do trabalho. Dificuldades, tropeços, cipoais, ervas daninhas. E o Evangelho, com propriedade de conceituação, elucida que não se pode vindimar nos espinheiros. O vindimar é colher uvas na vinha. Colher uva vem do verbo vindimar, colher uva. Entretanto, teria Jesus assumido a paternidade de semelhante afirmativa para que cruzemos os braços em falsa beatitude? Uma pergunta. Se o terreno permanece absorvido pelos abrolhos, o discípulo abrolhos. Nós chamamos de que não somos acostumado a lidar com mar, barco, né? Nós chamamos de corais, mas aqueles corais que ficam acima das águas do mar. Então nós chamamos isso de abrolhos. É onde ficam, às vezes, os animais como foca, alguns passarinhos, botam pinguins. O pinguim ainda fica até no gelo, mas o abrolho são pequenos corais que chegam a ficar para fora da água, onde o navio tinha que tomar muito cuidado para não bater, cortar o casco. Eles são os abrolhos. Aqueles são os abrolhos. Não é a ilha, porque a ilha é um grande espaço de terra já, tá? E o abrolho são pequenos locais. Então, ele está falando assim, se o terreno permanece absorvido pelos abrolhos, ou seja, o que acontece com aquele terreno? É pedra, é coral. O que se planta ali? Nada. O discípulo recebeu inúmeras ferramentas do mestre, dos mestres, está falando. Indispensável, pois, enfrentar o serviço. O Cristo encarou face a face o sacrifício pela humanidade inteira. Será a existência de alguns espinheiros a causa dos nossos obstáculos insuperáveis? Está perguntando. Não. Se hoje é impossível a vindima, ataquemos o chão duro, lavremos o solo árido, adubemos com suor e lágrimas. Haverá sempre chuvas fecundantes do céu, ou generosos mananciais da terra, abençoando-nos o esforço. A divina providência reside em toda parte. Não ouvidemos o imperativo do trabalho, e depois, em lugar dos abrolhos, colheremos o fruto suave e doce da videira. Vamos interpretar a lição de Emmanuel. Espinheiros. Quando fala assim espinheiro, a gente até sabe. Amargura, dificuldade, tristezas, situações chatas. O cristão, ele está dizendo, é um combatente ativo. Não tem como viver neste mundo como um cristão sem ser um combatente. Mas não é combatente contra o mundo, é um combatente dentro da tua consciência e no teu coração, impedindo, lutando para não aceitar as sugestões do mundo aqui fora, material, as ilusões do mundo material. Então não é uma guerra externa, é uma guerra interna. Ela ocorre no nosso ser em profundidade. É quando eu vou recusando, analisando e recusando, ou analisando e aceitando as sugestões do mundo de ilusão. Despertando no campo do Senhor, aturde-se-lhe a visão com a amplitude e complexidade do trabalho. Quando o cristão começa a se tornar aquele ativo, combatente, ele fala, não, vou fazer a minha reforma íntima. Vou descobrir o que está faltando, renovar, reformar, trabalhar em mim e vou começar. A hora que ele percebe isso, ele vai despertar
no campo do Senhor, consciência e coração. Aí ele está dizendo, aturde-se-lhe a visão com aquela amplitude, a complexidade do trabalho. Ele vai falar assim, meu Deus, tem muita coisa para fazer e parece que é muita coisa difícil. Dá a impressão assim, ser cristão tem que trabalhar muito e é muito complexo. Aí ele está dizendo, dificuldades, tropeços, cipoais, ervas daninhas, vai ter um monte. E o Evangelho, com a propriedade de conceituação, elucida que não se pode vindimar nos espinheiros. Então ele está dizendo o seguinte, olha, quando você perceber que vai ter muitas dificuldades, muitos tropeços, muitos cipoais, muitas ervas daninhas, não se desespere. O Evangelho já está nos dizendo que não é possível você vindimar, colher uva no espinheiro. Então não tem jeito. Então não adianta você se permitir a viver com os espinheiros no meio dos tropeços, da dificuldade, nas ervas daninhas. Você vai dizer, mas o mundo é assim. Se o mundo é assim, eu vou ter que me adaptar, vou ter que viver desse jeito. Não. O Evangelho está aí mostrando para nós com propriedade que não adianta você viver nesse mundo de ilusão, de dificuldade. Você não vai colher nunca algo de bom dali. Entretanto, teria Jesus assumido a paternidade de semelhante afirmativa para que cruzemos os braços em falsa beatitude? Ou seja, é isso que Jesus está dizendo, olha, eu estou dizendo para você que o mundo vai ser difícil, cristãos, a reforma íntima não é fácil, tem muita coisa para fazer e é muito complexo o trabalho, portanto não faça nada, se acomode. É isso que Jesus está dizendo? Ele está dizendo claramente que não, né? Se o terreno permanece absorvido pelos abrolhos, por essas pedras, por esses corais, por essas estruturas duras, onde muitas raízes não vingam, raízes de árvore, o discípulo recebeu também inúmeras ferramentas do mestre dos mestres. O campo não vai ser fácil para você trabalhar, para você plantar, para você arar, mas você tem inúmeras ferramentas, tá, para trabalhar. Ou seja, se Deus nos deu as ferramentas, o Cristo nos ensinou como usá-las, as ferramentas, é porque Ele está dizendo que não é para nós cruzarmos o braço diante das dificuldades do mundo e dizer, não tem jeito, o mundo é assim mesmo. Indispensável, pois, enfrentar o serviço. Você vai ter que começar um dia ou outro. Você vai ter que começar a fazer a sua reforma íntima. É melhor você começar hoje, agora, porque você não sabe se vai abrir os olhos amanhã. Então, essa ideia de nós dizer, não, eu vou começar essa reforma íntima minha daqui tantos anos, é eu contar com o ovo dentro da galinha. Eu não sei se essa galinha vai botar o ovo. Eu não sei quanto tempo eu ainda vou viver. Então, o mais lógico, o mais inteligente é começar hoje, agora. Eu tenho total controle do agora. Do passado eu não mudo e do futuro não está na mão de Deus. Então, eu tenho que começar agora. O Cristo, já vai falar agora de Jesus, encarou face a face o sacrifício pela humanidade inteira. O Cristo deve ter percebido muito mais do que nós o quanto seria trabalhar nos abrolhos desse planeta, no coração humano. Porque a água é um conhecimento, eu vou dizer que a água é o amor, mas no nosso coração está cheio de abrolho, cheio de grandes terras para fora dessa água, que não brota nada de bom, que não brota nem algo que nos alimenta, e que muitas vezes só serve para que os animais, seres mais inferiores, se instalem ali no nosso coração. Então, será, continuando, a existência de alguns espinheiros a causa de nossos obstáculos insuperáveis? Será? Ele está dizendo assim,
é porque a vida é muito difícil, muita amargura, muita tristeza, muita dificuldade, muitos nãos. É isso que faz com que esse espinheiro impede de nós superá-los. Ele está dizendo, não, não é isso. Se hoje é impossível a vindima, seja a colheita de coisas boas, dos frutos bons da uva, ataquemos o chão duro. Então, da onde está vindo? Aonde eu deveria plantar a minha vinha? Não é num solo fértil? Mas eu só enxergo abrolhos. Vamos trabalhar nos abrolhos, vamos arar nos abrolhos e transformá-lo em terra fértil. E aí então plantaremos uvas. Aí ele está dizendo, lavremos o solo árido, adubemos com suor e lágrimas. Então, não coloque limites para a sua reforma íntima. É uma conquista sua, pessoal. Faça tudo que você puder. Renuncie tudo que você conseguir que não serve para melhorar a sua terra, seu coração, sua mente, seus pensamentos. Lute ao máximo que você puder para sair daqui, para quando morrer, estiver saindo daqui, mas muito melhor do que quando você chegou. Um aluno tem que ter essa expectativa, que ele vai sair da escola sabendo o que ele não sabia quando lá chegou. Senão, a escola não tem finalidade alguma na vida dele. Mas lógico que no passar pela escola, ele se sacrificou. Provavelmente ele deixou de brincar, de se divertir, para estudar, para tirar boas notas. Talvez teve que ficar final de semana fazendo tarefas para adquirir boas notas. Ter que frequentar as aulas todos os dias. Renunciar à convivência com o seu lar, com a sua família, para estar presente na escola. Suportar determinados amigos. Enfim, nós também tivemos que fazer renúncias para aprender a ciência. E precisamos fazer inúmeras renúncias para a evolução espiritual nossa. E ele está falando assim, ó, não se desanima não. Se você se você der um olhar na sua vida e vir que seu coração é duro, sua cabeça é dura, não desanima não. Não desanima. Haverá lavra o solo árido, aduba com suor e lágrima, lute, faça o melhor que você pode. Aí ele está garantindo assim, haverá sempre chuvas fecundantes do céu ou generosos mananciais da terra, abençoando-nos o esforço. Aqui, como o abrolho é aquela percentagem de terra dura, de corais, que fica acima da superfície do mar, então você vai falar assim, por que ele fala que, se está na água, por que ele fala que precisa de chuva? Porque a água do mar é salgada e ela não vai servir para uma plantação, determinadas plantas. Então precisa da chuva, digamos assim, da água doce, da água sem ser salgada. Mas também diz que pode acontecer mananciais da terra, porque de repente aquele abrolho pode ter um poço de onde sai água doce. Falando num sentido mais espiritual, nós podemos dizer que haverá chuvas fecundantes do céu, inspirações vinda a nosso socorro constantemente, quando estamos focados em fazer a reforma íntima. E também está dizendo que generosos mananciais da terra, ou seja, muitas vezes receberemos auxílios generosos de pessoas que já reencarnaram, já estão encarnadas na terra. Auxílios de entendimento, explicação, apoio para as nossas decisões. A divina providência reside em toda parte, sem exceção. Divina providência, eu digo que são
todos os espíritos que trabalham a favor, a serviço do bem em todo o universo. Muitas vezes, até o que nós chamamos de mal trabalha em favor do bem. Então não deixa também de ser uma providência divina. Não olvidemos o imperativo do trabalho. Não vai esquecer de trabalhar. Trabalho, 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 trabalho e trabalho. E depois, em lugar dos abrolhos, daqueles corais duros, daquelas terras que parecem sem vida, colheremos o fruto suave da doce videira. Enfim, algo há de germinar no seu coração, na sua mente, e você vai colher então o fruto do seu esforço, do seu trabalho, da tua luta. Não é fácil? Não, não é fácil. Nunca o Cristo disse que seria fácil. Ele mesmo veio pessoalmente dizendo: olha como está a evolução do planeta. Olha o que farão comigo, que eu sou o melhor ser que já pisou na Terra. Olha o que farão comigo. Imagine o que farão com vocês. A partir do momento que vocês começarem a fazer a reforma íntima e se destoarem em relação à sua sociedade, ao seu grupo, imediatamente chamarão a atenção. Quando chamar a atenção, vocês vão ser perseguidos, odiados e talvez amados por alguns. Espinheiros, resumido, trabalho e luta. Transforme os espinheiros e os abrolhos em uma colheita maravilhosa. Trabalhe na terra do seu coração, na mente, nos seus pensamentos. Trabalhe nas suas ações, nas suas palavras e produza o bem. Seja um manancial de bondade, de amor, de caridade, de ensinamento. Faça o bem constantemente. A 122. Frutos. Jesus nos disse no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 20: portanto, pelos seus frutos os conhecereis. O mundo atual, em suas elevadas características de inteligência, reclama frutos para examinar as sementes dos princípios. O cristão, em razão disso, necessita aprender com a boa árvore que recebe os elementos da providência divina através da seiva e converte-os em utilidade para as criaturas. Convém o esforço de autoanálise, a fim de identificarmos a qualidade das próprias ações. Muitas palavras sonoras proporcionam simplesmente a impressão daquela figueira condenada. É indispensável conhecermos os frutos de nossa vida, de modo a saber se beneficiam os nossos irmãos. A vida terrestre representa oportunidade vastíssima, cheia de portas e horizontes para a eterna luz. Em seus círculos, pode o homem receber diariamente a seiva do alto, transformando-a em frutos de natureza divina. Indiscutivelmente, a atualidade reclama ensinos edificantes, mas nada compreenderá sem demonstrações práticas. Mesmo porque, desde a antiguidade, considera a sabedoria que a realização mais difícil do homem na esfera carnal é viver e morrer fiel ao supremo bem. Bacana.